Um homem anda pelas ruas com cartazes amassados, buscando há 1 ano a filha que sumiu após um acidente trágico. Quando um menino aponta para o cartaz e diz, "Ela mora na minha casa", o mundo do pai para. E o que o milionário decide fazer a seguir não destrói nenhuma família. Constrói 2. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol de Belo Horizonte castigava as ruas do bairro Floresta naquela tarde de quinta-feira, queimando o asfalto e fazendo-o ar tremer em ondas invisíveis de calor. Marcelo Santos caminhava devagar pela Avenida Afonso Pena, seus passos arrastados denunciando o cansaço de quem não descansa há muito tempo. As roupas simples que vestia, uma camisa branca já desbotada e uma calça jeans surrada, colavam no corpo suado. Nos braços, ele segurava um maço de cartazes amarrotados, todos com a mesma imagem impressa em tinta que já começava a desbotar. O rosto sorridente de uma menina de 6 anos, cabelos castanhos claros presos em 2 Marias Chiquinhas, olhos brilhantes cheios de vida. Sofia. O nome estava impresso logo abaixo da foto, seguido de um número de telefone e a palavra que Marcelo repetia mentalmente como uma reza. Desaparecida. Fazia exatamente 1 ano que sua vida tinha virado do avesso. 1 ano desde aquele dia chuvoso de novembro, quando tudo o que ele conhecia como família e felicidade foi arrancado dele num instante. Marcelo fechou os olhos por um momento, mas a lembrança voltou com força total, como sempre acontecia quando ele baixava a guarda. A chuva forte, as ruas alagadas, o barulho ensurdecedor do impacto, os gritos, o vidro estilhaçado. E depois, o silêncio. Aquele silêncio horrível que ainda ecoava em seus ouvidos todas as noites. Beatriz, sua esposa, tinha partido naquele dia. A palavra ainda doía ao formar-se em sua mente. Partir. Como se ela tivesse escolhido ir embora, quando na verdade ela tinha sido arrancada dele da forma mais cruel possível. E Sofia, sua pequena Sofia, tinha desaparecido no caos que se seguiu. Em estado de choque, assustada, traumatizada, a menina tinha corrido do local antes que qualquer um pudesse alcançá-la. As testemunhas disseram que ela estava em pânico, gritando sem entender o que tinha acontecido. E então, simplesmente sumiu entre as ruas encharcadas de Belo Horizonte. Marcelo colou mais um cartaz em um poste de luz, fixando-o com fita adesiva, que já não colava direito por causa da umidade do suor em suas mãos. Ele sabia que aquele cartaz provavelmente seria arrancado em alguns dias, substituído por propaganda de festa ou aviso de cachorro perdido. Mas ele continuava. Todos os dias, sem exceção, percorria diferentes bairros da cidade, colando cartazes, conversando com pessoas, perguntando se alguém tinha visto sua filha. A culpa o consumia por dentro como um parasita silencioso. Se ele tivesse escutado Beatriz naquela manhã, se não tivesse insistido em sair mesmo com a chuva forte, se tivesse dirigido mais devagar. Se. 1000 hipóteses que o impediam de dormir, que transformavam suas noites em vigílias atormentadas, que o faziam acordar sufocado no meio da madrugada, procurando por uma filha que não estava mais ali. Nos primeiros meses, a polícia tinha se empenhado nas buscas. Tinham vasculhado hospitais, abrigos, conversado com assistentes sociais. Mas uma criança traumatizada em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes era como procurar uma agulha em um palheiro infinito. Com o tempo, o caso foi esfriando. Outros desaparecimentos aconteceram. Outras famílias entraram na fila da dor e da espera. E Marcelo se viu sozinho em sua busca, apoiado apenas por alguns amigos que, aos poucos, também foram se afastando, cansados de sua obsessão. Ele tinha vendido quase tudo que possuía para continuar procurando. O apartamento onde moravam tinha ido embora, substituído por um quartinho alugado no bairro Lagoinha. O carro vendido, as economias consumidas em impressões de cartazes, deslocamentos para cidades vizinhas seguindo pistas falsas, ligações para números que nunca levavam a lugar nenhum. Marcelo tinha perdido o emprego de gerente de loja após faltar repetidas vezes para seguir possíveis rastros de Sofia.
Agora sobrevivia de bicos, fazendo entregas, carregando caixas, aceitando qualquer trabalho que permitisse flexibilidade para continuar sua busca. A tarde avançava e Marcelo dobrou à direita, entrando na Rua dos Guajajaras. Seus pés doíam, mas ele mal sentia mais. A dor física tinha se tornado apenas mais um ruído de fundo em meio ao tumulto constante de sua mente. Ele colou mais 3 cartazes em sequência, um em cada quadra, sempre escolhendo pontos de grande circulação. Padarias, pontos de ônibus, entradas de escolas, lugares onde as pessoas paravam, mesmo que por segundos, e podiam ver o rosto de Sofia olhando para elas. Ninguém se importa, pensou Marcelo, com amargura, enquanto via as pessoas passarem apressadas, evitando olhar para ele. Para o mundo, ele era apenas mais um homem perturbado distribuindo panfletos na rua, mais um louco urbano entre tantos outros. Mas ele não podia parar. Parar significaria desistir. E desistir de Sofia era desistir de si mesmo, de tudo que ainda fazia sentido em sua existência. Foi quando ele colava um cartaz na porta de uma pequena mercearia no bairro Carlos Prates que tudo mudou. Marcelo estava de costas, ajeitando as pontas do papel, quando ouviu uma voz infantil atrás dele. Eu conheço ela. Marcelo congelou. Seu coração disparou tão rápido que por um momento ele achou que fosse desmaiar. Devagar, muito devagar, virou-se. Diante dele estava um menino de uns 9 ou 10 anos, magro, vestindo uma camiseta de time de futebol muito grande para seu corpo e bermuda desbotada. O menino tinha a pele morena queimada de sol, cabelos pretos cortados rente e olhos escuros que fitavam o cartaz com uma mistura de curiosidade e reconhecimento. Como disse, garoto? A voz de Marcelo saiu trêmula, carregada de uma esperança que ele mal ousava sentir. Essa menina do cartaz. Eu conheço ela. O menino apontou para essa foto de Sofia com o dedo indicador sujo de terra. Ela mora lá em casa. O mundo de Marcelo pareceu parar de girar. Quantas vezes ele tinha ouvido essas palavras? Quantas pistas falsas tinha seguido? Quantas pessoas bem-intencionadas tinham jurado ter visto sua filha apenas para ele descobrir que era outra criança, ou uma memória confusa, ou simplesmente alguém querendo ajudar sem ter informação real? Mas havia algo na certeza daquele menino, na forma direta como ele falava, que fez o coração de Marcelo apertar com uma intensidade diferente. Tem certeza? Marcelo ajoelhou-se na calçada para ficar na altura do menino, suas mãos tremendo enquanto segurava os ombros do garoto com delicadeza. Olha bem para a foto. Tem certeza absoluta de que é essa menina? O menino observou novamente o cartaz, aproximando o rosto e franzindo a testa em concentração. Depois de uns segundos que pareceram horas para Marcelo, ele assentiu com convicção. É ela sim, senhor. Cabelo igualzinho, só que agora está mais comprido. E ela tem uma marquinha aqui, do lado do olho. O menino apontou para o canto externo do olho esquerdo, igualzinha à da foto. Marcelo sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Sofia tinha, sim, aquela pequena marca de nascença, quase imperceptível, que só quem convivesse com ela de perto notaria. O menino não poderia saber daquilo apenas olhando o cartaz de longe. A foto nem mostrava esse detalhe com clareza. Como ela foi parar na sua casa? Quando? Há quanto tempo? O menino deu de ombros, olhando para os lados como se procurasse alguma coisa ou alguém. Não sei não, senhor. Um dia ela apareceu lá em casa. Minha mãe disse que ela era minha irmã agora. Mas eu acho estranho, sabe? Porque antes a gente não tinha irmã nenhuma e, de repente, ela apareceu. Minha mãe não gosta que eu faça perguntas sobre isso. Onde é sua casa? Pode me levar até lá? A voz de Marcelo saiu mais alta do que ele pretendia, assustando um pouco o menino. Ele tentou se recompor, suavizando o tom. Por favor, garoto, essa menina é minha filha. Ela desapareceu há 1 ano. Eu preciso vê-la. O menino hesitou, mordendo o lábio inferior. Era visível o conflito em seu rosto, mas então ele acenou com a cabeça. Tá bom, mas minha mãe vai ficar brava. Não precisa se preocupar, eu só quero confirmar se é ela. Se for, a gente resolve tudo de forma certa. Eu prometo. O menino começou a andar e Marcelo o seguiu,
seu coração batendo tão forte que ele podia ouvir o pulso martelando em seus ouvidos. Eles caminharam por cerca de 15 minutos, deixando para trás as ruas mais movimentadas e entrando em vielas mais estreitas, onde as casas eram mais simples e coladas umas nas outras. O bairro agora era Jardim Felicidade, uma região humilde de Belo Horizonte, onde as ruas de paralelepípedo irregular faziam Marcelo tropeçar a cada passo. Finalmente o menino parou diante de uma casa pequena de apenas um andar, com pintura descascada nas paredes amarelas e um portão de ferro enferrujado. Havia roupas estendidas no varal do quintal minúsculo e o som de uma televisão ligada vinha de dentro. "É aqui", o menino apontou. "Mas é melhor o senhor não entrar agora. Minha mãe está em casa." Marcelo olhou para a casa simples, sentindo uma mistura esmagadora de esperança e medo. E se fosse ela? E se finalmente, depois de um ano inteiro de busca desesperada, sua Sofia estivesse ali, do outro lado daquela porta? Mas e se fosse outra pista falsa? E se ele batesse naquela porta e encontrasse apenas mais uma decepção? Preciso saber agora. Marcelo deu um passo em direção ao portão. "Senhor, espera." O menino segurou sua camisa. "Sério, minha mãe não vai deixar o senhor entrar. Ela fica muito brava quando alguém fala da minha irmã." Aquilo confirmava ainda mais as suspeitas de Marcelo. Se a mulher ficava nervosa quando questionada sobre a menina, havia algo errado ali. Mas ele não podia simplesmente invadir a casa. Precisava pensar, agir com inteligência. Chamar a polícia? Mas e se não fosse Sofia? E se a mulher tivesse de fato adotado uma menina parecida, de forma legal? "Qual é seu nome, garoto?" "Gabriel." "Gabriel, obrigado por me trazer aqui. Você fez a coisa certa." Marcelo tirou do bolso um papel amassado e uma caneta. Escreveu seu número de telefone. "Se você ver sua irmã ou se ela sair de casa, me liga nesse número. Pode ser?" Gabriel pegou o papel e guardou no bolso da bermuda, acenando afirmativamente, mas logo em seguida olhou para trás, assustado. Marcelo seguiu seu olhar e viu uma mulher surgindo na porta da casa. Ela tinha uns 30 e poucos anos, era baixinha e magra, com cabelos pretos presos, em um coque mal feito. Usava uma camisola simples e chinelos de dedo. Quando viu o menino conversando com Marcelo na rua, seu rosto mudou completamente. Do cansaço, passou ao pânico. "Gabriel, entra para casa agora." A voz dela saiu aguda, assustada. Gabriel olhou para Marcelo uma última vez antes de correr para dentro do portão. A mulher desceu os 3 degraus da entrada e caminhou até o portão, segurando as barras de ferro com as 2 mãos. Seus olhos arregalados fixaram-se em Marcelo com medo evidente. "O que o senhor quer? Por que está falando com meu filho?" Marcelo respirou fundo, tentando controlar a enxurrada de emoções que ameaçava explodir dentro dele. Ele ergueu um dos cartazes que ainda carregava. "Meu nome é Marcelo Santos. Essa é minha filha, Sofia. Ela desapareceu há 1 ano. Seu filho disse que reconheceu ela, que ela mora aqui." A mulher empalideceu. Suas mãos apertaram as barras do portão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela balançou a cabeça freneticamente. "Não. Não, senhor. Meu filho está enganado. Não tem nenhuma menina com essa descrição aqui não. Ele deve ter confundido." Mas a forma como ela falava, o desespero em sua voz, o jeito como evitava olhar diretamente para o cartaz, tudo aquilo gritava que ela estava mentindo. Marcelo sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. "Olha só, senhora, eu não vim aqui causar problema. Eu só preciso saber se minha filha está aqui dentro. Se ela tiver, a gente resolve isso do jeito certo. Polícia, assistente social, o que for necessário. Mas eu preciso ver se é ela. Eu já falei que aqui não tem ninguém." A mulher deu um passo para trás. "Agora dá licença, que eu preciso voltar para o meu trabalho, por favor." A voz de Marcelo falhou. "Só me deixa ver. Só isso. Se não for ela, eu vou embora e nunca mais incomodo." A mulher ficou parada por um momento, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas então balançou a cabeça mais uma vez. "Sinto muito pelo senhor, de verdade. Mas aqui não tem ninguém. E agora o senhor precisa ir embora, senão eu vou ter que chamar a polícia."
Antes que Marcelo pudesse responder, ela virou as costas e correu de volta para dentro da casa, fechando a porta com força. Ele ficou parado ali diante do portão, sentindo o mundo desabar sobre seus ombros mais uma vez. Mas algo dentro dele, alguma coisa que tinha aprendido em um ano de buscas e decepções, dizia que dessa vez era diferente. O medo daquela mulher não era o medo de uma pessoa sendo incomodada por um estranho. Era o medo de alguém que tinha algo a esconder. Marcelo afastou-se da casa, mas não foi embora. Caminhou até a esquina da rua e ficou ali, encostado em um muro, de onde podia ver a entrada da casa. Ele ia esperar. Ia observar. E cedo, ou tarde, descobriria a verdade. As horas passaram devagar. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de Belo Horizonte com tons de laranja e rosa. As ruas foram esvaziando, as pessoas voltando do trabalho, crianças sendo chamadas para dentro de casa. Marcelo permaneceu ali, ignorando a fome que começava a roer seu estômago, ignorando a sede, ignorando o cansaço. Nada disso importava. Depois de um ano, finalmente tinha uma pista real. Podia sentir nos ossos. A noite caiu e as luzes acenderam nas casas. Marcelo viu através da janela da frente a silhueta da mulher se movendo pela sala. Ela parecia agitada, andando de um lado para o outro. Em um determinado momento, ela se aproximou da janela e olhou para fora, como se procurasse por alguém. Marcelo se encolheu mais contra o muro, ficando nas sombras. Foi então que ele a viu. Uma sombra menor passou pela janela. Uma criança. Uma menina. O coração de Marcelo disparou novamente. Ele não conseguia ver o rosto com clareza daquela distância e com a iluminação fraca da casa, mas o tamanho, a forma, batiam. Precisava chegar mais perto. Com cuidado, Marcelo atravessou a rua, mantendo-se nas áreas mais escuras. Aproximou-se da casa pela lateral, onde não havia janelas dando para a rua. Havia um pequeno espaço entre aquela casa e a vizinha, estreito demais para uma pessoa adulta passar, mas ele conseguiu enxergar através dele. Do outro lado, havia um quintalzinho nos fundos, e através da janela da cozinha, iluminada por uma lâmpada fraca, ele podia ver o interior da casa. E então, viu. A mulher estava sentada à mesa da cozinha, e ao seu lado, sentada em uma cadeira alta demais para ela, estava uma menina. Cabelos castanhos claros, mais longos agora, caindo sobre os ombros. A menina estava comendo alguma coisa, colher na mão, concentrada no prato. Marcelo não conseguia ver o rosto dela de onde estava, mas tudo nele gritava que aquela era Sofia. Ele quis gritar, quis bater na porta, quis arrebentar aquela porta e entrar. Mas algo o deteve. A cena que via através da janela era estranhamente familiar e ao mesmo tempo completamente errada. A mulher passava a mão nos cabelos da menina com carinho. A menina sorria. Elas pareciam mãe e filha. E isso era o que mais doía, porque enquanto ele passava um ano inteiro procurando desesperadamente, sua filha estava ali, vivendo outra vida com outra pessoa. As lágrimas finalmente vieram. Marcelo as deixou cair livremente, silenciosamente, enquanto observava através daquela janela a filha que tinha perdido. Mas ela não estava perdida. Ela estava ali. E agora ele precisava descobrir como trazê-la de volta sem destruí-la no processo. Porque pela primeira vez em um ano, Marcelo percebeu que talvez o maior desafio não fosse encontrar Sofia. O maior desafio seria fazê-la lembrar quem ele era. Dentro da casa, Helena Ferreira abraçava a menina que tinha aprendido a chamar de Clara. Seu coração estava apertado, seu peito doía. Ela sabia que aquele homem voltaria. Sabia que o dia que mais temia finalmente tinha chegado, e agora precisava decidir o que fazer. Como tinha chegado àquele ponto? Como uma decisão tomada em um momento de fraqueza e amor tinha se transformado naquela mentira gigantesca que agora ameaçava desmoronar. Gabriel observava tudo do corredor, confuso e assustado. Ele tinha feito a coisa certa ao contar para aquele homem? Ou tinha acabado de destruir a única família que conhecia?
O papel com o número de telefone queimava em seu bolso como um segredo perigoso demais para carregar sozinho. Mas algo dentro dele, alguma coisa que soava como consciência, dizia que não podia simplesmente ignorar a verdade. Aquele homem nos cartazes parecia desesperado. E se aquela menina realmente fosse filha dele? E se ela tivesse outra família procurando por ela? A noite seguiu e Marcelo permaneceu ali até que as luzes da casa finalmente se apagaram. Apenas então ele se afastou, caminhando lentamente de volta para seu quarto alugado. Mas desta vez, pela primeira vez em 1 ano, ele não voltava de mãos vazias. Voltava com uma certeza que ardia em seu peito como uma chama recém-acesa. Sofia estava viva. Sofia estava ali. E, de alguma forma, ele ia trazê-la de volta. Mas conforme andava pelas ruas desertas de Belo Horizonte, uma pergunta começou a se formar em sua mente, pesada e assustadora. E se Sofia não quisesse voltar? E se ela não o reconhecesse? E se, depois de 1 ano vivendo com aquela mulher, ela tivesse apagado completamente a memória de quem eram Marcelo e Beatriz? O que aconteceria então? Marcelo não tinha respostas, mas sabia que precisaria encontrá-las, e rápido. Helena Ferreira não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada até as primeiras horas da madrugada, deitada na cama estreita de seu quarto minúsculo, olhando para o teto rachado, enquanto sua mente girava em círculos intermináveis. O rosto daquele homem não saía de sua cabeça. Os olhos dele, desesperados e cheios de dor, a forma como segurava aquele cartaz, como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Ela sabia que esse dia chegaria. No fundo sempre soube, mas esperava, rezava, implorava ao universo que nunca acontecesse. Do outro quarto, separado do dela apenas por uma parede fina de compensado, Helena podia ouvir a respiração tranquila de Clara. Aquele nome tinha saído naturalmente de seus lábios no dia em que encontrou a menina, perdida e em estado de choque, vagando sozinha pelas ruas encharcadas do bairro Santa Efigênia há exatos 12 meses. Clara. Luz. Era o que a menina representava para ela naquele momento sombrio de sua vida. Helena levantou-se da cama sem fazer barulho e caminhou até o quarto das crianças. Abriu a porta devagar, apenas o suficiente para espiar. A luz da rua entrava pela janela sem cortina, iluminando parcialmente o cômodo pequeno. Gabriel dormia em sua cama encostada na parede da esquerda, enrolado no lençol fino, roncando suavemente. Na cama da direita, Clara estava deitada de lado, abraçada a um ursinho de pelúcia desgastado, que Helena tinha comprado em um bazar por R$ 2, logo depois que a menina chegou. Olhando para aquele rostinho tranquilo e inocente, Helena sentiu o peito apertar. Como tinha chegado a esse ponto? Como uma decisão tomada num impulso de bondade tinha se transformado em uma mentira tão grande que agora ameaçava engolir tudo. Ela fechou a porta com cuidado e voltou para a cozinha. Acendeu a luz fraca e sentou-se à mesma mesa onde horas antes tinha jantado com as crianças. Suas mãos tremiam enquanto enchia um copo com água da torneira e bebia, em goles pequenos. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer antes que fosse tarde demais. A história toda tinha começado de forma tão simples. Helena era empregada doméstica, trabalhava de segunda a sábado na casa de uma família rica do bairro Lourdes, limpando, cozinhando, cuidando de tudo. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel da casinha simples onde morava com Gabriel, seu único filho, fruto de um relacionamento que tinha terminado quando o menino tinha apenas 2 anos. O pai de Gabriel tinha ido embora de Belo Horizonte, prometendo mandar dinheiro todo mês. Nunca mandou. Helena criou o filho, sozinha, com dignidade e muito trabalho. Naquele dia de novembro do ano passado, ela estava voltando do trabalho, enfrentando a chuva forte que castigava a cidade. Tinha pegado 2 ônibus lotados e ainda precisava caminhar 3 quarteirões até em casa. Foi quando viu a menina, pequenininha, encharcada, andando sem rumo pelas ruas, com os olhos vidrados e roupas rasgadas. Helena parou imediatamente. Seu instinto materno gritou mais alto que qualquer outra coisa. "Oi, pequena. Você está perdida?" A menina não respondeu.
Apenas olhou para Helena com aqueles olhos enormes e assustados, tremendo inteira, os lábios roxos de frio. Estava descalça, os pés machucados e sangrando. Helena não pensou duas vezes. Tirou o próprio casaco e envolveu a criança, pegando-a no colo. Vamos, vem comigo. A gente vai te aquecer e encontrar sua família. Ela levou a menina para casa, deu-lhe banho quente, roupas limpas que tinham sobrado de Gabriel quando era menor, comida quentinha. A criança comeu como se não se alimentasse há dias, mas continuava sem falar, sem explicar nada. Parecia estar em outro mundo, os olhos sempre distantes, como se não estivesse realmente ali. Helena planejava levar a menina ao conselho tutelar no dia seguinte, mas quando acordou, de manhã e a viu dormindo ao lado de Gabriel, tão pequenininha e frágil, algo dentro dela hesitou. Ela pensou em esperar mais um dia para ver se a criança melhorava, se conseguia falar e explicar o que tinha acontecido. Um dia virou dois. Dois viraram uma semana. E nessa semana, a menina começou a se apegar a Helena de uma forma intensa e desesperada. Não queria que ela saísse de perto nem por um segundo. Chorava quando Helena ia trabalhar. Dormia abraçada nela todas as noites. E Helena, que tinha passado os últimos 8 anos criando sozinha um filho, homem sem nunca ter tido uma filha, sentiu algo despertar dentro dela. Um amor maternal feroz e protetor que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. A menina precisava dela. E admitir era difícil, mas ela também precisava da menina. Foi então que Helena cometeu o erro que mudaria tudo. Em vez de levar a criança às autoridades, ela decidiu procurar por conta própria pela família. Vasculhou jornais, ouviu noticiários, prestou atenção nas conversas dos vizinhos. E foi assim que descobriu o acidente, a mulher que tinha partido, a criança desaparecida, Sofia Santos. Quando Helena fez a conexão, quando percebeu que a menina em sua casa era aquela que todos procuravam, já era tarde demais. Já tinham se passado 3 semanas. 3 semanas em que a menina tinha começado a sorrir de novo, a brincar com Gabriel, a chamá-la de mãe nas poucas palavras que conseguia falar. Como Helena poderia simplesmente devolvê-la agora? Como poderia arrancar aquela criança do único lugar onde ela estava se sentindo segura novamente? Ela tentou. Deus sabia que ela tinha tentado. Pegou a menina pela mão uma manhã, decidida a levá-la até a delegacia e explicar tudo. Mas quando estava saindo de casa, a criança começou a gritar, a se debater, a chorar de uma forma tão desesperada que os vizinhos começaram a olhar pelas janelas. A menina abraçou Helena com toda a força que tinha e gritou uma única palavra, clara como cristal: não. Helena desmoronou. Voltou para dentro de casa, trancou a porta e chorou durante horas, abraçada à menina. E foi nesse momento que tomou a decisão que a atormentaria pelo resto da vida. Ia ficar com ela. Ia criar aquela menina como sua filha. Mas para isso, precisaria esconder a verdade. Precisaria mentir para o mundo, para os vizinhos, para o próprio Gabriel. Ela mudou o nome da menina. Sofia virou Clara. Cortou o cabelo da criança um pouco diferente, comprou roupas novas. Contou para Gabriel que Clara era filha de uma prima distante que tinha passado por dificuldades e não podia cuidar da menina. Gabriel, com apenas 9 anos na época, acreditou sem questionar muito. As crianças têm uma capacidade incrível de aceitar mudanças. O tempo passou. Clara foi, aos poucos, esquecendo. O trauma do acidente, a memória dos pais, tudo foi sendo enterrado profundamente em sua mente infantil. Ela começou a viver no presente, a construir uma nova vida com Helena e Gabriel. Ria, brincava, ia à escola que Helena conseguiu matriculá-la usando documentos falsos que comprou de um conhecido no mercado informal. Clara se tornou parte da família e Helena se tornou sua mãe. Mas o medo nunca foi embora. Todas as noites antes de dormir, Helena rezava para que ninguém descobrisse. Evitava sair muito com Clara, especialmente para regiões mais centrais da cidade, onde o pai da menina poderia estar procurando. Mantinha-se em sua rotina pequena e controlada. Casa, trabalho, mercadinho do bairro, escola de Clara. Nada além disso. E funcionou.
Por um ano inteiro. Funcionou. Até aquela tarde, quando Gabriel voltou para casa e Helena viu em seus olhos que alguma coisa tinha acontecido. O menino estava diferente, quieto, pensativo. E então, durante o jantar, ele finalmente falou. Mãe, por que Clara não tem foto antiga igual eu? Helena quase engasgou com a comida. Gabriel nunca tinha questionado a história que ela contara sobre Clara ser filha de uma prima. Mas agora, aos 10 anos, ele estava começando a perceber as inconsistências. Como assim, filho? Tipo assim, eu tenho foto de quando eu era bebê, de quando eu era pequeno. Mas Clara não tem nenhuma foto antiga. Por quê? Porque quando ela veio morar com a gente, a mãe dela não mandou as fotos. Helena tentou manter a voz firme. Mas a gente vai tirar muitas fotos novas dela, pode deixar. Gabriel ficou quieto, mas Helena percebeu que ele não estava totalmente convencido. E foi naquela noite, depois que as crianças dormiram, que ele apareceu na cozinha, segurando o papel amassado com um número de telefone. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Helena sentiu o sangue gelar nas veias enquanto ouvia o filho relatar o encontro com o homem do cartaz. Cada palavra era como uma punhalada. O homem sabia. Ele tinha visto a casa. Ele ia voltar. Era questão de tempo. E agora, sentada sozinha na cozinha às 3 da madrugada, Helena precisava decidir. Deveria pegar Clara e fugir? Mudar de cidade e começar tudo de novo em outro lugar? Mas com que dinheiro? Como explicaria para Gabriel? E mais importante, isso seria o certo a fazer? Pela primeira vez em um ano, Helena se permitiu pensar no pai de Clara. Marcelo. Ela tinha visto o nome nos jornais. Um homem que tinha perdido tudo em um único dia. A esposa, a filha, provavelmente o emprego, a casa, tudo. Enquanto ela construía uma vida com Clara, ele estava sofrendo, procurando, desesperado. As lágrimas começaram a cair. Helena segurou o rosto entre as mãos e chorou silenciosamente. Ela amava Clara. Amava aquela menina como se tivesse nascido de seu ventre. Mas esse amor tinha nascido de uma mentira. E mentiras, por mais bem intencionadas que fossem, sempre tinham um preço. Do lado de fora da casa, escondido nas sombras de um muro próximo, Marcelo Santos também não dormia. Ele tinha voltado para aquela rua assim que o sol nasceu, determinado a descobrir a verdade. Passou a manhã inteira observando a casa de longe. Viu Helena sair para o trabalho, deixando as crianças com uma vizinha idosa. Viu Gabriel ir para a escola. E viu Clara, sua filha. Não havia mais dúvida em sua mente. Ele a reconheceu no instante em que ela apareceu na porta, mesmo com o cabelo diferente, mesmo com roupas que ele nunca tinha visto. Era Sofia. Seu jeito de andar, de inclinar a cabeça quando estava curiosa sobre algo, até a forma como balançava os braços ao caminhar. Tudo era dela, tudo era de sua filha. Mas Sofia não olhou para ele, nem sequer na direção dele. Ela estava brincando com outras crianças na rua, rindo, correndo, completamente alheia ao fato de que o pai estava ali, a poucos metros de distância, com o coração despedaçado. Ela parecia feliz, saudável, normal. Como se não tivesse passado por nenhum trauma, como se não tivesse uma família inteira procurando por ela há um ano. Marcelo quis correr até ela, pegá-la nos braços, levá-la embora imediatamente, mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de assustá-la. Talvez fosse a incerteza sobre como ela reagiria. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ele percebeu que simplesmente levar Sofia de volta não seria suficiente. Ela não era mais a mesma menina que ele conhecia. Um ano na vida de uma criança de 6 anos era uma eternidade. Ela tinha mudado, crescido e provavelmente esquecido. Ele precisava de ajuda. Precisava fazer aquilo do jeito certo. Mas cada fibra de seu ser gritava para simplesmente invadir aquela casa, pegar sua filha e correr. O conflito interno era devastador. Foi então que seu celular tocou. Era um número desconhecido. Marcelo atendeu com o coração disparado. Alô? Senhor Marcelo? A voz do outro lado era infantil, hesitante. Era Gabriel. Sim, sou eu. O que aconteceu? Eu tô ligando escondido da minha mãe. Houve uma pausa. Ela tá muito nervosa desde ontem.
Não dormiu a noite toda. Eu acho que ela tá com medo. Do quê? De que o senhor leve minha irmã embora. Gabriel suspirou. Eu fiquei pensando muito sobre o que o senhor falou, que ela é sua filha. E eu acho que é verdade mesmo. Minha mãe nunca quis falar direito de onde Clara veio. E agora eu peguei o diário dela. Diário? Marcelo se endireitou, prestando total atenção. É. Minha mãe escreve num caderno todas as noites. Eu nunca li antes, mas hoje de manhã eu espiei. Gabriel baixou a voz ainda mais. Tá tudo lá, senhor. Como ela encontrou Clara perdida na rua. Como ela ficou com medo de devolver. Tudo. Ela escreve que se arrepende, mas que não consegue deixar a menina ir embora. Que ama ela demais. Marcelo sentiu uma mistura de raiva e compreensão. Raiva porque aquela mulher tinha sua filha há um ano inteiro, deixando-o sofrer. Mas compreensão porque, de alguma forma distorcida, ela tinha salvado Sofia. Tinha cuidado dela quando ele não pôde. Mas isso não mudava o fato de que Sofia era dele. Era sua filha, e ele tinha o direito de tê-la de volta. Gabriel, você pode me fazer um favor? Depende. Você pode tirar uma foto do diário, das páginas onde sua mãe fala sobre encontrar Clara? Eu preciso dessa prova. Houve um silêncio longo. Gabriel estava claramente dividido entre a lealdade à mãe e o que sabia ser certo. Eu vou pensar. A voz dele saiu trêmula. Mas, senhor, o que vai acontecer com a minha mãe? Ela vai presa? Marcelo não sabia o que responder. Tecnicamente, aquela mulher tinha cometido um crime. Tinha escondido uma criança desaparecida. Não reportado o achado às autoridades, criado documentos falsos. Ela poderia sim ser presa, mas ao mesmo tempo ela tinha cuidado de Sofia. Tinha dado a ela um lar, comida, amor. As coisas não eram preto no branco como Marcelo gostaria que fossem. Eu não sei, Gabriel, mas eu prometo que vou tentar resolver isso da melhor forma possível. Só preciso primeiro ter certeza absoluta de que Clara é minha Sofia e ter provas para mostrar para as autoridades. Tá bom. Eu vou ver o que posso fazer, mas por favor não machuca minha mãe. Ela não é má não, ela só... A voz de Gabriel falhou. Ela só queria ter uma filha. A ligação foi encerrada e Marcelo ficou ali, sentado no meio-fio, segurando o celular como se fosse uma âncora. Tudo estava acontecendo rápido demais. Um dia atrás ele não tinha pista nenhuma. Agora não só sabia onde Sofia estava, como estava prestes a ter provas concretas. Mas junto com a esperança vinha o medo. Medo do confronto inevitável, medo da reação de Sofia, medo de descobrir que sua filha não o queria de volta. As horas se arrastaram. Marcelo comprou um sanduíche de um carrinho ambulante e comeu sem sentir o gosto, seus olhos sempre voltando para a casa amarela. Helena chegou do trabalho no fim da tarde, os ombros caídos de cansaço. Gabriel voltou da escola. As luzes foram sendo acesas uma por uma, conforme a noite caía sobre Belo Horizonte. Foi quase 10 da noite quando o celular de Marcelo vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Eram 3 fotos, tiradas de forma apressada e torta, mas perfeitamente legíveis. As páginas do diário de Helena. E ali na letra cursiva e apertada dela, estava toda a verdade. Como ela tinha encontrado uma menina perdida e assustada. Como tinha tentado procurar a família. Como tinha descoberto quem a menina era, mas não conseguiu devolvê-la. Como o amor e o medo tinham criado uma prisão da qual ela não sabia como sair. A última frase que Helena tinha escrito, datada da noite anterior, fez Marcelo fechar os olhos com força. Eu sei que estou errada. Sei que esse homem merece ter a filha de volta. Mas como eu arranco meu coração do peito e continuo vivendo depois? Marcelo guardou o celular e respirou fundo. Tinha o que precisava, tinha as provas. Agora era a hora de agir. Mas enquanto caminhava de volta para seu quarto alugado, planejando os próximos passos, uma percepção começou a se formar em sua mente. Aquilo não ia terminar com ele simplesmente pegando Sofia de volta e seguindo em frente. Aquilo ia ser muito mais complicado, muito mais doloroso, para todos os envolvidos. Mas ele não podia mais esperar. 1 ano já tinha sido tempo demais. Marcelo Santos
Passou a noite em claro mais uma vez, mas desta vez era diferente. Não era o desespero da incerteza que o mantinha acordado, mas sim a ansiedade de quem finalmente tinha um plano. Sentado na cama estreita de seu quartinho alugado, com a luz fraca da luminária tremulando ao seu lado, ele organizou tudo o que tinha reunido. As fotos do diário de Helena, impressas em uma lan house próxima, os cartazes antigos com a foto de Sofia, o registro de ocorrência do desaparecimento que ele carregava dobrado na carteira há meses. Tudo estava ali, formando um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Mas junto com a clareza, vinha uma dúvida torturante. Como fazer aquilo da forma certa? Simplesmente aparecer com a polícia e arrancar Sofia daquela casa seria o melhor caminho? Ou haveria uma forma menos traumática de reconectar com sua filha? Ele decidiu que precisava de orientação profissional. Às 7 da manhã, assim que o sol começou a clarear o céu de Belo Horizonte, Marcelo estava na porta do Conselho Tutelar da região central. Esperou mais de uma hora até que alguém chegasse para abrir. Quando finalmente foi atendido, despejou toda a história para uma assistente social chamada Fernanda, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos cansados de quem já tinha visto de tudo. Fernanda ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um caderno velho. Quando Marcelo terminou, mostrando todas as provas que tinha reunido, ela suspirou profundamente. Senhor Marcelo, eu entendo sua dor e sua urgência, mas preciso que o senhor entenda uma coisa muito importante. Ela se inclinou para a frente, fixando os olhos nele. Sua filha passou por um trauma severo. Ela testemunhou um acidente terrível, onde perdeu a mãe, fugiu em choque, e passou um ano inteiro reconstruindo sua vida, mesmo que em uma situação irregular. Se a gente simplesmente chegar lá e arrancar ela dessa realidade, pode causar um dano psicológico ainda maior. Então, o que eu devo fazer? Deixar ela lá? Marcelo sentiu a frustração, crescendo. Aquela é minha filha, e ela sempre será sua filha, mas o senhor precisa pensar no bem-estar dela acima de tudo. Fernanda folheou algumas páginas de um manual sobre acolhimento infantil que estava sobre a mesa. O ideal seria fazer uma reintegração gradual. Primeiro, o senhor voltaria a fazer parte da vida dela aos poucos. Visitas supervisionadas. Deixar ela se acostumar com sua presença de novo. Começar a lembrar. Só depois, quando ela estiver pronta emocionalmente, fazer a transição completa. E quanto tempo isso levaria? Marcelo perguntou, embora temesse a resposta. Semanas, talvez meses. Depende de como ela reage. Fernanda fez uma pausa. E quanto à senhora Helena, ela será processada? Isso não depende só de mim. Marcelo esfregou o rosto com as mãos. Legalmente, ela cometeu crimes, mas ela também cuidou da minha filha quando ninguém mais podia. Não sei como me sentir sobre isso. É uma situação complexa, Fernanda concordou. Vou precisar reportar o caso às autoridades, mas vou enfatizar que o foco deve ser o bem-estar da criança, não punição. O senhor está disposto a seguir o protocolo de reintegração gradual? Marcelo pensou em todas as noites que passou procurando por Sofia, em todo o sofrimento do último ano. Parte dele queria simplesmente pegar sua filha e nunca mais olhar para trás. Mas a parte dele, que era pai, que amava Sofia acima de tudo, sabia que Fernanda estava certa. Ele não podia ser egoísta, não podia pensar apenas em sua dor. Precisava pensar no que era melhor para Sofia. Sim, ele finalmente respondeu. Estou disposto. Mas, por favor, faça isso rápido. Não aguento mais esperar. No bairro Jardim Felicidade, Helena acordou com uma sensação pesada no peito. Tinha sonhado com Beatriz, a mãe de Clara, que ela nunca conheceu pessoalmente, mas cujo rosto tinha visto tantas vezes nos jornais. No sonho, Beatriz perguntava a ela por que tinha roubado sua filha. Helena tentava explicar que não foi roubo, que foi amor, mas as palavras saíam embaralhadas e sem sentido. Ela se levantou, preparou café e acordou as crianças para a escola. Gabriel estava quieto, evitando olhar nos olhos dela. Helena sabia que o filho estava sentindo culpa por ter mostrado o diário a Marcelo. Ela tinha encontrado o caderno fora do lugar na noite anterior
e não era difícil deduzir o que tinha acontecido. Mas ela não culpava Gabriel. Na verdade, uma pequena parte dela sentia até alívio. O peso do segredo tinha sido esmagador. Talvez fosse hora de parar de correr. Talvez fosse hora de enfrentar as consequências de suas escolhas. Clara apareceu na cozinha de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, mãe. Aquela palavra mãe sempre fazia o coração de Helena apertar, porque era verdade e mentira ao mesmo tempo. Ela amava aquela menina como uma mãe ama. Cuidava dela como uma mãe cuida. Mas sabia que não era a mãe verdadeira. Nunca seria. Bom dia, meu amor. Vem tomar café. As crianças comeram em silêncio. Helena percebeu que até Clara estava mais quieta que o normal, como se pudesse sentir a tensão no ar. Quando Gabriel saiu para a escola, Helena segurou Clara pela mão antes que ela também fosse. Filha, eu preciso te perguntar uma coisa. Helena ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Você lembra de alguma coisa de antes de vir morar aqui comigo? Clara franziu a testa pensativa. Algumas vezes eu sonho com coisas. Uma mulher com cabelo comprido que cantava para mim. Um lugar com muita luz. Mas não sei se é lembrança de verdade ou só imaginação, e você é feliz aqui comigo e com... O Gabriel? Sou. Clara sorriu, mas logo ficou séria. Por que tá me perguntando isso? A gente vai embora daqui? Não. Helena abraçou a menina com força. A gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria saber se você tá feliz. Mas mesmo enquanto falava aquelas palavras, Helena sabia que elas poderiam ser mentira, porque talvez elas fossem sim embora daquela casa. Ou pior, talvez Clara fosse embora e a deixasse para trás. Depois de levar Clara para a escola, Helena foi trabalhar como sempre, mas não conseguia se concentrar. Quebrou 2 pratos enquanto lavava a louça e esqueceu de passar o aspirador na sala. A patroa perguntou se ela estava se sentindo bem, e Helena mentiu dizendo que era só uma dor de cabeça. Às 3 da tarde, quando estava voltando para casa, Helena viu um carro estranho parado na frente de sua rua. Seu coração disparou. Sabia o que aquilo significava. Chegou mais perto e viu Fernanda, a assistente social do Conselho Tutelar, que ela conhecia de vista, saindo do carro acompanhada de Marcelo Santos. As pernas de Helena fraquejaram. Por um instante pensou em correr, pegar as crianças na escola e fugir. Mas para onde? E por quanto tempo? Não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha para onde ir. E mais importante, no fundo do coração, sabia que não era certo continuar fugindo. Fernanda se aproximou com um sorriso gentil, mas firme. Senhora Helena Ferreira? Sim. A voz de Helena saiu como um sussurro. Precisamos conversar sobre Clara, ou melhor, sobre Sofia Santos. Helena olhou para Marcelo, que estava a alguns passos de distância. Os olhos dele estavam vermelhos e inchados, mas havia uma determinação ali que ela reconheceu imediatamente. Era o olhar de um pai que tinha encontrado sua filha e não ia deixá-la ir embora, novamente. Eu sei, Helena disse simplesmente. Eu sei por que vocês estão aqui. Elas entraram na casa pequena. Helena ofereceu café, mais por hábito do que qualquer outra coisa. Fernanda aceitou. Marcelo recusou. Ele estava olhando ao redor, absorvendo cada detalhe daquela casa onde sua filha tinha passado o último ano. As paredes simples com pintura descascada, os móveis velhos mas limpos, os desenhos infantis colados na geladeira, o ursinho de pelúcia no sofá. Senhora Helena, Fernanda começou quando todos se sentaram à mesma mesa onde tantos jantares tinham acontecido. Eu preciso que a senhora me conte, com suas próprias palavras, como encontrou Sofia e por que não a levou às autoridades. Helena respirou fundo. Não havia mais como esconder. Com a voz trêmula e pausas frequentes para controlar as lágrimas, ela contou tudo. O dia chuvoso, a menina perdida, a intenção inicial de ajudar, o apego que se formou, o medo de devolver, a mentira que foi crescendo como uma bola de neve até se tornar grande demais para desfazer. Eu sei que fiz errado, Helena disse ao final, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei que devia ter levado ela na delegacia no primeiro dia, mas eu juro por tudo que eu amo que nunca machuquei ela.
Nunca deixei ela passar fome ou frio. Eu cuidei dela como se fosse minha própria filha. Marcelo, que tinha ficado em silêncio durante todo o relato, finalmente falou. Sua voz era controlada, mas carregada de emoção. A senhora tirou minha filha de mim. Me deixou passar um ano inteiro sofrendo, achando que ela podia estar morta, machucada, quem sabe o quê. Enquanto isso, a senhora estava aqui, criando ela como se fosse sua. Eu sei. Helena baixou a cabeça, incapaz de olhar para ele. E sinto muito. De verdade. Mas eu também a salvei. Ela estava perdida, traumatizada, sozinha na rua. Eu a acolhi. E ela está bem agora. Feliz, saudável. Isso não justifica o que a senhora fez. Marcelo se levantou, a cadeira rangendo contra o piso, mas Fernanda colocou a mão em seu braço, acalmando-o. Senhor Marcelo, vamos manter a calma, isso não ajuda ninguém. Ela se virou para Helena. Senhora Helena, a senhora cometeu vários crimes, ocultação de criança desaparecida, falsidade ideológica nos documentos, entre outros. A senhora pode ser processada e até perder a guarda de seu filho Gabriel. Helena empalideceu. Gabriel. Ela não tinha pensado nisso. Se fosse presa, o que aconteceria com Gabriel? Mas Fernanda continuou. Dadas as circunstâncias incomuns do caso, e considerando que a criança está de fato bem cuidada, vou recomendar que o foco seja na reintegração de Sofia com o pai, e não em punição punitiva. Isso significa que, se a senhora cooperar completamente, as acusações criminais podem ser amenizadas ou até perdoadas. O que eu preciso fazer? Helena perguntou imediatamente. Primeiro, aceitar que Sofia voltará a viver com o pai. Mas isso será feito gradualmente para não traumatizá-la. Fernanda tirou uma pasta de sua bolsa. Vamos começar. Com visitas supervisionadas do Sr. Marcelo. Ele virá aqui, passará tempo com Sofia, ajudará ela a lembrar dele. Conforme ela for se adaptando, as visitas se tornarão mais longas. Eventualmente, ela passará finais de semana com ele. E por fim, quando todos concordarmos que ela está pronta, ela se mudará definitivamente. Helena sentiu como se estivesse sendo esfaqueada, mas concordou com a cabeça. E quanto tempo vai levar tudo isso? Não sabemos. Depende de como Sofia reage. Podem ser semanas ou meses. E durante esse tempo eu ainda posso ficar com ela? Sim. Mas entenda que esse tempo é para preparar Sofia para a transição, não para prolongar uma situação irregular. Helena olhou para Marcelo, que tinha voltado a se sentar, mas parecia prestes a explodir de tensão. Eu sei que o senhor me odeia, e tem todo o direito. Mas, por favor, pelo amor da sua filha, faça isso com cuidado. Ela não lembra de nada. Para ela, eu sou a mãe dela. Se o senhor simplesmente aparecer e levá-la embora, vai destruir ela. Eu sei disso. Marcelo respondeu, sua voz áspera. Por isso aceitei fazer desse jeito, mesmo querendo simplesmente pegá-la e nunca mais voltar aqui. Mas eu vou avisar uma coisa. Se eu perceber que a senhora está tentando virar minha filha contra mim, ou se está fazendo qualquer coisa para sabotar esse processo, eu acabo com isso e levo ela embora na hora, entendeu? Helena acenou afirmativamente. Ela entendia, e de certa forma respeitava, porque Marcelo estava lutando por sua filha da mesma forma que ela tinha lutado para mantê-la. Ambos movidos por amor, mesmo que de formas completamente diferentes e eticamente opostas. Fernanda organizou os papéis. Bem, então está decidido. A primeira visita será amanhã, após a escola. Senhor Marcelo, o senhor virá aqui às 4 da tarde. Vai passar 2 horas com Sofia, sempre com minha supervisão ou de outra assistente social. Faremos isso 3 vezes por semana inicialmente, e vamos observar como ela responde. E se ela não me reconhecer? Marcelo perguntou, e pela primeira vez desde que entrara naquela casa, Helena viu medo em seus olhos. E se ela não quiser nada comigo? Então trabalharemos com isso, Fernanda respondeu gentilmente. Temos psicólogos especializados em trauma infantil. Vamos dar todo o suporte necessário para Sofia e para o senhor também. Depois que Fernanda e Marcelo saíram, Helena ficou sozinha na casa vazia. Caminhou até o quarto das crianças
e sentou-se na cama de Clara. Segurou o ursinho de pelúcia contra o peito e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela tinha feito tanta coisa errada. Tinha mentido, enganado, escondido, mas o amor que sentia por Clara era real. Era puro. Era a coisa mais verdadeira que já tinha sentido na vida. E agora teria que deixá-la ir. Teria que assistir enquanto a menina que ela tinha criado por um ano inteiro era devolvida ao pai verdadeiro. Era justo. Era certo. Mas doía mais do que qualquer coisa que Helena já tinha experimentado. Quando Gabriel chegou da escola e viu a mãe chorando, ele correu para abraçá-la. E Helena se agarrou ao filho, aquele que era realmente seu, e chorou até não ter mais lágrimas, porque sabia que, apesar de todas as suas falhas e erros, tinha tentado fazer o melhor que podia, tinha amado demais. E o amor às vezes não é suficiente. Às vezes, amor significa ter a coragem de deixar ir. Naquela noite, quando Clara voltou da escola e perguntou por que Helena estava triste, ela mentiu pela última vez. Disse que não era nada, apenas cansaço. Mas enquanto tucava, Clara na cama e cantava a mesma canção de ninar que cantava todas as noites, Helena sabia que aqueles dias contados eram preciosos. Cada abraço, cada sorriso, cada mãe sussurrada pela menina era uma memória que ela guardaria para sempre. Porque amanhã Marcelo chegaria, e nada jamais seria igual novamente. Do outro lado da cidade, no quarto alugado, Marcelo também não conseguia dormir. Amanhã veria Sofia, depois de um ano, mas ela o reconheceria? O veria como pai ou como estranho? E se tudo desse errado? E se o processo de reintegração falhasse? Ele segurou a foto antiga de Beatriz e Sofia tirada 2 meses antes do acidente. As duas estavam rindo, abraçadas, felizes, um retrato de uma vida que não existia mais. Marcelo passou o dedo pela imagem do rosto de Sofia, sentindo a textura lisa do papel fotográfico. Amanhã, minha filha, ele sussurrou para a foto. Amanhã eu começo a te trazer de volta para casa. O dia seguinte amanheceu nublado em Belo Horizonte, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre todos os envolvidos naquela história complicada. Marcelo acordou cedo mesmo tendo dormido apenas 3 horas. Tomou banho, fez a barba pela primeira vez. Em semanas vestiu a camisa social menos amassada que possuía. Queria estar apresentável para Sofia. Queria que ela o visse como um pai de verdade, não como o homem desesperado e destruído que ele tinha se tornado no último ano. Às 2 da tarde, 3 horas antes da hora marcada, ele já estava nas proximidades da casa de Helena. Não conseguia ficar parado. Caminhou pelas ruas do bairro Jardim Felicidade várias vezes, ensaiando mentalmente o que diria quando visse Sofia. Oi, filha, lembra de mim? Muito direto, muito assustador. Sofia, eu sou seu pai. Deus, como isso soava estranho agora. Olá, meu nome é Marcelo. Não, ridículo demais. Ele tinha sido pai daquela menina por 6 anos antes do acidente. Como podia estar tão perdido sobre como falar com a própria filha? No quarteirão ao lado, Helena também estava em pânico. Tinha limpado a casa 3 vezes, arrumado os cabelos de Clara 2 vezes, trocado a roupa da menina 4 vezes. Nada parecia adequado para aquele momento. Como se preparar para o dia em que você começa a perder alguém que ama? Gabriel estava quieto, sentado no sofá, observando tudo. O menino tinha 10 anos, mas naquele momento parecia entender muito mais do que qualquer criança da sua idade deveria. Ele sabia que aquele dia mudaria tudo, que a irmã que ele tinha ganhado há 1 ano estava na verdade apenas emprestada, e que logo ela partiria, deixando um vazio na casa que nenhum de eles saberia como preencher. Clara, alheia à tempestade emocional ao seu redor, brincava no chão da sala com alguns bonequinhos de plástico, inventando histórias na cabeça dela. Helena observava cada movimento, cada sorriso, tentando gravar tudo na memória. Às 4 em ponto a campainha tocou. O som ecoou pela casa pequena como um trovão. Helena sentiu o coração disparar. Clara levantou a cabeça, curiosa. Gabriel permaneceu imóvel no sofá. Helena abriu a porta e lá estavam eles. Fernanda, com sua pasta de documentos e expressão profissional, mas compassiva. E Marcelo,
mais arrumado do que Helena tinha visto antes, mas com os mesmos olhos vermelhos e cansados de quem chora todas as noites. Boa tarde, senhora Helena. Fernanda entrou primeiro. Podemos entrar? Claro. Helena se afastou, permitindo que eles entrassem, e então viu o momento em que Marcelo colocou os olhos em Sofia pela primeira vez desde o acidente. O homem literalmente parou de andar, congelou, no meio da sala, olhando para a menina no chão como se estivesse vendo um fantasma, ou um milagre. Sofia. O nome saiu de seus lábios como uma oração sussurrada. Clara levantou os olhos para aquele homem estranho na porta. Franziu a testa, estudando-o com a curiosidade natural das crianças. Mas não havia reconhecimento ali, nenhum brilho de memória. Ela simplesmente via um homem desconhecido. Olá, Clara disse educadamente, como Helena tinha ensinado. Qual é seu nome? Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não sabia quem ele era. Sua própria filha estava perguntando seu nome, como se ele fosse um completo estranho. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlá-las. Fernanda colocou a mão gentilmente em seu ombro. Senhor Marcelo, respire. Já sabíamos que isso poderia acontecer. Lembra? Marcelo limpou os olhos rapidamente e tentou sorrir, embora o esforço fosse quase insuportável. Meu nome é Marcelo. É muito bom conhecer você, Clara. O uso do nome errado foi como engolir vidro, mas Fernanda tinha orientado que, inicialmente, eles deveriam usar o nome pelo qual a criança se identificava. Forçar o nome Sofia poderia confundi-la e assustá-la. Quer brincar comigo? Clara ofereceu um dos bonequinhos para ele. Este aqui é o príncipe, ele está procurando a princesa perdida. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. Marcelo aceitou o bonequinho com mãos trêmulas e sentou-se no chão ao lado de Clara. Fernanda fez sinal para Helena e Gabriel se afastarem um pouco, dando espaço para a interação, mas permanecendo por perto. E onde está a princesa perdida? Marcelo perguntou, sua voz ainda fraca de emoção. Ela está escondida no castelo. Clara apontou para uma caixa de papelão virada de lado que servia como cenário para a brincadeira. Mas ela tem medo de sair porque não lembra mais do príncipe. Ela esqueceu de tudo. Marcelo sentiu o coração despedaçar mais uma vez. Era como se Clara estivesse inconscientemente narrando sua própria história. E você acha que ela vai lembrar um dia? Clara deu de ombros. Não sei. Minha mãe diz que às vezes a gente esquece coisas ruins para não ficar triste. Helena, observando do outro lado da sala, sentiu uma pontada de culpa. Ela tinha dito aquilo para Clara quando a menina tinha pesadelos com o acidente, tentando explicar por que algumas memórias não voltavam. Mas agora percebia como aquelas palavras tinham ajudado a manter Sofia enterrada e Clara no comando. Os 45 minutos seguintes foram uma mistura de doce e amargo para Marcelo. Doce porque ele estava ali, perto de sua filha, vendo ela sorrir, ouvindo ela falar. Amargo porque ela não o reconhecia. Tratava-o como trataria qualquer adulto gentil que aparecesse para brincar. Com educação, mas sem conexão real. Fernanda observava tudo, fazendo anotações ocasionais. Ela notou que Clara, embora educada, mantinha certa distância de Marcelo. Não se aproximava fisicamente muito dele, não buscava contato. Comportamento normal com um estranho, mas devastador considerando que aquele era seu pai. Quando o tempo acabou, Marcelo não queria ir embora. Queria ficar ali, no chão da sala, brincando com sua filha para sempre, mas Fernanda foi firme. Gradual, ela repetia. Não podemos apressar. Eu volto amanhã? Marcelo perguntou a Clara, tentando manter a voz alegre apesar da tristeza que o consumia. Se você quiser, Clara respondeu, já virando sua atenção de volta para os bonequinhos. Eu quero, Marcelo garantiu. Muito. Do lado de fora da casa, já na rua, Marcelo desabou. Segurou a parede para não cair, respirando com dificuldade entre soluços. Fernanda esperou, pacientemente ao seu lado. Ela não me reconheceu. Nem um pouco. Ele finalmente conseguiu falar. É como se eu nunca tivesse existido para ela. Senhor Marcelo, ela tinha apenas 6 anos quando o acidente aconteceu. E passou por um trauma enorme.
O cérebro dela bloqueou as memórias como mecanismo de defesa. Mas elas ainda estão lá. Com tempo e paciência, elas podem voltar. E se não voltarem? Então o Senhor constrói novas memórias, a partir de agora. Hoje foi apenas o primeiro dia. Vai melhorar, eu prometo. Mas melhorou muito devagar. Durante as próximas 2 semanas, Marcelo visitou a casa 3 vezes por semana. Cada visita era um misto de alegria e agonia. Clara começou a se acostumar com ele, a esperar suas visitas, a até demonstrar algum carinho. Mas ainda o via como tio Marcelo, o homem legal que vinha brincar, não como pai. Helena observava tudo de longe, seu coração dividido. Por um lado, estava aliviada que Clara estava gradualmente se abrindo para Marcelo. Significava que, quando chegasse a hora da transição completa, seria mais fácil para a menina. Mas, por outro lado, cada progresso era um lembrete de que o tempo dela com Clara estava acabando. Foi na 3ª semana que algo mudou. Marcelo, seguindo sugestão da psicóloga infantil que agora acompanhava o caso, levou um álbum de fotos antigas. Fotos de quando Sofia era bebê, de seus aniversários, de passeios em família com Beatriz. Ele não tinha certeza se era uma boa ideia, mas estava desesperado para que ela lembrasse algo. Qualquer coisa. Clara, tem uma coisa que eu queria te mostrar. Marcelo abriu o álbum com cuidado. Estas são fotos de uma menina muito especial para mim. Quer ver? Clara se aproximou curiosa. Começou a folhear as páginas com Marcelo. E então parou em uma foto específica. Era Sofia aos 5 anos no colo de Beatriz, ambas sorrindo para a câmera em um parque. Clara tocou a foto com o dedo indicador, traçando o contorno do rosto de Beatriz. Eu conheço ela. A voz de Clara saiu baixinha, quase um sussurro. Ela cantava para mim. Helena, que estava na cozinha, ouviu e sentiu o sangue gelar. Fernanda se inclinou para a frente, atenta. Marcelo mal conseguia respirar. Você lembra dela? Ele perguntou gentilmente. Clara franziu a testa, concentrada. Às vezes eu sonho com ela. Ela tinha cabelo comprido e cheirava a flores. E ela cantava uma música sobre estrelinhas. Marcelo completou, sua voz embargada. Brilha, brilha, estrelinha. Clara olhou para ele, surpresa. Como você sabe? Porque ela é sua mãe. E eu sou seu pai. E nós dois te amamos muito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para a foto, depois para Marcelo, depois para Helena, que tinha aparecido na porta da cozinha, pálida como papel. E então, pela primeira vez, algo clicou na mente da menina. Não era uma lembrança completa, não era a memória de tudo que tinha acontecido, mas era uma conexão, uma fagulha de reconhecimento. Mas então quem? Ela? Clara apontou para Helena, confusão clara em seu rosto. Ela é minha mãe também? É complicado, querida. Fernanda interveio, usando o tom gentil que tinha aperfeiçoado em anos de trabalho com crianças em situações difíceis. A senhora Helena cuidou de você quando você estava perdida e assustada. Ela te amou e protegeu. Mas o senhor Marcelo é seu papai de verdade. E a senhora da foto, Beatriz, era sua mamãe. Clara começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de confusão e sobrecarga emocional. Helena não conseguiu se controlar. Correu até a menina e a abraçou, murmurando palavras de consolo. Marcelo ficou ali impotente, vendo a filha buscar conforto nos braços de outra mulher. E foi naquele momento que algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que estava calado durante todas aquelas semanas, finalmente falou. Ele se levantou do sofá e foi até Marcelo. Senhor, eu acho que a gente deveria conversar, não só os adultos. A Clara também. Ela merece saber a verdade toda, do jeito certo. Fernanda olhou para o menino surpresa. Gabriel tinha razão. Eles estavam tentando proteger Clara ocultando detalhes, mas talvez fosse hora de uma conversa honesta, adaptada à linguagem dela, mas completa. Você tem razão, Gabriel, Fernanda disse. Vamos fazer isso, mas de forma apropriada para a idade dela. Com calma. E assim, naquela tarde, sentados todos na sala pequena daquela casa no Jardim Felicidade, a verdade toda foi finalmente revelada a Clara. Fernanda conduziu a conversa com maestria.
explicando sobre o acidente, sobre como Clara tinha ficado perdida e assustada, sobre como Helena a encontrou e cuidou dela com amor, mas também sobre como tinha sido errado não a devolver ao pai, e sobre como Marcelo tinha procurado por ela todos os dias sem descanso, porque a amava infinitamente. Clara ouviu tudo em silêncio, segurando a mão de Helena de um lado e o álbum de fotos do outro. Quando a história terminou, ela fez a pergunta que quebraria e reconstruiria o coração de todos ali. Eu posso ter duas famílias? A sala ficou em silêncio. Helena olhou para Marcelo. Marcelo olhou para Fernanda. Gabriel olhou para a irmã com esperança nos olhos. Fernanda respirou fundo. A verdade era que a decisão já estava tomada nos trâmites legais. Sofia teria que voltar a viver com o pai, mas a forma como isso seria feito poderia de fato preservar vínculos com Helena se todos concordassem. Clara, você vai morar com seu papai Marcelo. É ele sua família de verdade, Fernanda explicou cuidadosamente. Mas a gente pode combinar de você visitar Dona Helena e Gabriel às vezes. Se todo mundo concordar, claro. Marcelo sentiu o orgulho e a raiva brigarem dentro dele. Raiva porque aquela mulher tinha roubado 1 ano da vida de sua filha. Mas também uma estranha gratidão porque, no fim das contas, Helena tinha salvado Sofia quando ninguém mais podia. E Clara amava Helena. Isso era inegável. Arrancar completamente esse vínculo seria crueldade. Tudo bem. Marcelo ouviu-se dizendo, quase surpreso com suas próprias palavras. A gente pode combinar visitas. Helena ergueu o olhar, lágrimas escorrendo livremente. Sério, sério, mas com regras. E sob supervisão, pelo menos inicialmente. Porque ainda que eu aceite que a senhora cuidou da minha filha, não posso esquecer que ela também me foi tirada por causa da senhora. Eu aceito qualquer coisa, qualquer regra. Helena disse fervorosamente. Só não me tire ela completamente. Por favor. E assim começou uma fase ainda mais complicada. A transição. Clara passou a visitar a nova casa de Marcelo, que tinha se esforçado para alugar um apartamento pequeno, mais acolhedor no bairro Sagrada, Família. Ele tinha comprado móveis usados, mas em bom estado, decorado o quarto dela com ursinho igual ao que ela tinha na casa de Helena, colocado cortinas cor-de-rosa que ela tinha mencionado gostar. As primeiras noites foram terríveis. Clara chorava, pedindo por Helena, dizendo que queria ir para casa. Marcelo ficava acordado ao lado da cama dela, cantando a mesma música que Beatriz costumava cantar, segurando a mãozinha pequena até ela finalmente adormecer exausta. E então ele chorava também sozinho na cozinha, questionando se estava fazendo a coisa certa, se não estava apenas traumatizando mais sua filha no processo de trazê-la de volta. Mas gradualmente, muito gradualmente, Clara começou a se adaptar. Os pesadelos sobre o acidente voltaram, mais fortes agora que as memórias estavam sendo desenterradas. Marcelo passava noites inteiras acordado, consolando-a, explicando que ela estava segura, que ele estava ali e nunca mais ia deixá-la. A terapia com a psicóloga infantil foi fundamental, dando a Clara ferramentas para processar tanto o trauma antigo quanto as mudanças presentes. E as visitas a Helena, que aconteciam todos os sábados pela manhã, se tornaram uma âncora de estabilidade. Clara corria para os braços de Helena com alegria, brincava com... Gabriel almoçava na casa pequena que tinha sido seu lar por 1 ano. E então, no final da tarde, voltava para casa com Marcelo, trazendo desenhos que tinha feito e histórias para contar sobre o dia. Foram meses difíceis. Houve recaídas, momentos em que Clara confundia quem era quem, momentos em que chamava Helena de mãe e Marcelo de tio. Houve noites em que Marcelo duvidava se conseguiria criar a filha sozinho, sem Beatriz, especialmente agora que Clara tinha tantas feridas emocionais para curar. Houve momentos em que Helena quase desistiu das visitas porque era doloroso demais entregar Clara de volta no final do dia. Mas eles persistiram, todos eles, porque no centro de tudo estava uma menina que tinha passado por mais do que qualquer criança deveria passar e que merecia ter adultos ao seu redor dispostos a fazer o difícil e o doloroso
para garantir que ela tivesse uma chance de ser feliz novamente. Passaram-se 2 anos. Clara, agora com 8 anos, estava indo bem na escola. Tinha amigas, participava de apresentações, trazia desenhos para casa com orgulho. Chamava Marcelo de pai naturalmente, sem hesitação. As memórias de Beatriz tinham voltado, trazendo tanto dor quanto conforto. Ela podia falar sobre a mãe sem desmoronar, poderia olhar fotos antigas e sorrir junto com as lágrimas. E Helena continuava sendo parte de sua vida. Não mais como mãe no sentido tradicional, mas como alguém importante, como uma tia muito querida, como uma segunda família. Gabriel e Clara eram verdadeiramente irmãos agora, unidos por uma história incomum, mas real. Marcelo e Helena nunca se tornaram amigos exatamente. Havia muita história, muita dor entre eles para isso, mas chegaram a um respeito mútuo. Marcelo reconhecia que, apesar do erro gigantesco, Helena tinha agido por amor. E Helena nunca mais tentou questionar ou interferir na criação de Clara por Marcelo, respeitando os limites e regras estabelecidos. Num domingo ensolarado, 3 anos depois daquele primeiro encontro, Marcelo organizou um pequeno churrasco no apartamento. Convidou alguns amigos do trabalho novo que tinha conseguido, alguns pais de colegas de escola de Clara, e, para surpresa de muitos, convidou também Helena e Gabriel. Clara correu pelo pequeno jardim de grama compartilhado do prédio, brincando com Gabriel e outras crianças. Sua risada ecoava clara e genuína. Marcelo assistia de longe, virando os espetinhos na churrasqueira, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Helena se aproximou timidamente, segurando um refrigerante. Ficaram ali em silêncio por um momento, os dois observando as crianças brincarem. Ela está feliz, Helena disse finalmente, de verdade feliz. Está. Marcelo concordou, e grande parte disso é graças à senhora. Por tê-la cuidado quando eu não pude, e por o senhor ter lutado por ela quando eu não quis deixar ir, Helena respondeu. Acho que no final ela precisava de nós dois, de formas diferentes, mas precisava. Marcelo não respondeu, mas acenou levemente com a cabeça. Era a coisa mais próxima de uma paz entre eles que jamais existiria. E talvez fosse suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marcelo tucou Clara na cama. Ela estava exausta, mas feliz, segurando o ursinho velho que tinha vindo da casa de Helena, mas que agora morava ali. Pai, Clara disse, quase dormindo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, princesa. Se eu tivesse que escolher só uma família, qual eu escolheria? Marcelo sentiu o coração apertar, mas então percebeu que ela não estava perguntando de verdade. Estava apenas checando se ainda tinha permissão para amar a todos. Não é uma escolha que você precisa fazer. Você pode amar-te a Helena e o Gabriel, e ao mesmo tempo me amar e amar a memória da sua mãe Beatriz. O amor não tem limite, entende? Não precisa escolher. Clara sorriu, já fechando os olhos. Então tá bom. Porque eu amo todo mundo, mesmo que seja confuso às vezes. Eu sei, filha. Eu sei. Marcelo beijou a testa dela e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta como ela gostava. Na sala, ele pegou a foto emoldurada de Beatriz, que ficava no aparador. Olhou para o rosto da esposa que tinha partido, para o sorriso que ele nunca mais veria pessoalmente, para os olhos que nunca mais veriam a filha crescer. Ela tá bem, Bia. Ele sussurrou para a foto. Foi difícil, foi complicado, mas ela tá bem. E eu prometo que vou continuar cuidando dela, para sempre. Do lado de fora, a cidade de Belo Horizonte se estendia iluminada sob o céu estrelado, e em algum lugar naquela cidade, em uma casa pequena no Jardim Felicidade, Helena também olhava para o céu, agradecendo silenciosamente por ter sido, mesmo que por um tempo limitado e de uma forma torta, parte da vida daquela menina especial. A história não tinha final feliz no sentido tradicional. Não tinha todos os nós atados perfeitamente, não tinha justiça completa ou perdão absoluto, mas tinha algo talvez mais importante. Tinha cura, gradual, imperfeita, mas real. E às vezes, isso é tudo o que podemos pedir. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Helena e Clara tenha tocado o fundo de seus corações. Se você se emocionou com essa jornada de amor, perda, culpa e redenção, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Será que foi o desespero de Marcelo na busca incansável, o dilema impossível de Helena entre o certo e o amor? Ou a inocência de Clara navegando entre dois mundos? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais complexo e profundo da alma humana, mostrando que nem sempre a vida oferece respostas simples, mas sempre oferece a chance de recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma história de emoções verdadeiras vai te fazer refletir sobre o que realmente significa família, perdão e amor incondicional.